Atos 3, do 1 em diante, diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando nós lemos as histórias de curas, libertações e milagres, realizadas primeiramente pelo Senhor Jesus Cristo e depois pelos apóstolos de Cristo, nós vemos milagres acontecendo, como nesse caso aqui. A Bíblia fala de um homem que desde o nascimento não andava, era coxo. E ele era levado para a porta do templo para pedir esmola aos que entrassem no templo. Pedro, ele estava entre os nomeados. A palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 14 ao 16, o seguinte: E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí a Bíblia tem a lista aqui dos 12, e o primeiro é o Simão, a quem pôs o nome de Pedro. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava pregando aqui nessa terra, quando ele estava exercendo o seu ministério, a palavra de Deus diz que multidões o seguiam. E diz aqui a Bíblia Sagrada, aqui no versículo 8 de Marcos 3, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro, Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. O Senhor Jesus, a fama dele correu por toda a Judéia, a Síria, a Fenícia, fora de Jerusalém, que havia um homem que pregava com autoridade, e quando ele pregava, os doentes vinham até ele, e ele curava os doentes de todo tipo de enfermidade, e ele expulsava todo tipo de demônio, e ele curava todo tipo de lunáticos. E a multidão, diz a Bíblia, o seguia. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muito de tal maneira que todos, quando tinham algum mal, se lançavam sobre ele para lhe tocarem. As pessoas sentiam
que saía poder do Senhor Jesus. As pessoas se lançaram sobre ele, as multidões queriam tocar nele, porque quem tocava nele era curado, quem tocava nele era liberto. E diz que os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Todo espírito imundo reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E todos que chegavam perto do Senhor Jesus se prostravam diante dele. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que por causa disso o Senhor nomeou 12 para que recebesse a mesma autoridade que ele tinha para curar as enfermidades e expulsar os demônios. E a palavra de Deus diz que Pedro foi um dos nomeados. E quando Pedro estava aqui entrando no templo, na hora da oração nona, essa oração nona era 3 horas da tarde, e Pedro estava entrando no templo, e um coxo de nascença olhou para ele e pediu esmola. Aí Pedro diz: olha para nós. Pedro já tinha recebido essa autoridade, aquele que estava com ele também tinha, João. Mas Pedro tomou a palavra e disse: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro pegou na mão daquele homem, e aquele homem saltou. Aquele homem, coxo de nascença, ele saltou, e diz a Bíblia: de um salto, os pés dele se firmou, o tornozelo dele se firmaram. E diz a Bíblia que aquele homem andou e entrou no templo junto com Pedro e João, andando e saltando de alegria. O homem que era coxo de nascença. Qual é a fonte do poder? O poder para curar os enfermos, o poder para expulsar os demônios. Diz a Bíblia Sagrada que quando aconteceu aquele milagre, quando Pedro entrou dentro do templo, juntamente com aquele coxo e com João, o ex-coxo, as pessoas que conheciam aquele homem, que todos os dias vinha, ficava na porta pedindo esmola, eles conheceram aquele homem e disseram: esse aí não é aquele que ficava pedindo esmola? E as pessoas ficaram assombradas e começaram a olhar para Pedro, começaram a olhar para João. E diz a Bíblia Sagrada, aqui no versículo 11: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? A fonte do poder não está na capacidade humana. Não existe poder de mente. A mente não tem poder. Não existe poder na capacidade humana. A palavra de Deus diz que aquele povo, olhando para Pedro e João: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós? Como se por nosso próprio poder. O povo estava olhando: esses homens aí são diferentes, esses homens são diferentes, ele faz milagre. Mas Pedro disse: não fizemos isso pelo nosso poder, porque a fonte do poder não é capacidade humana. A fonte do poder também não é santidade. Nós devemos ser santos, porque a palavra de Deus diz: seja santo, porque eu sou santo. Mas a fonte do poder não é santidade. Pedro, ele disse aqui: por que olhais tanto para nós como se pelo nosso
fizéssemos andar este homem. A fonte do poder não é a capacidade humana, a fonte do poder não é a santidade. Mas a palavra de Deus diz aqui que Pedro, ele disse o seguinte, versículo 16: a fonte do poder, ele está dizendo aqui, Pedro, olha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conhecer. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O poder está na fé no nome de Jesus. Quando Pedro, ele falou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro, ele sabia com certeza a autoridade que tinha o nome de Jesus. E Pedro tinha esse nome poderoso na vida dele. Então ele disse, no nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro sabia qual é a fonte do poder. A fonte do poder é o nome de Jesus. Essa é a fonte do poder. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, que Pedro estava entre os nomeados, todos os apóstolos. Mas o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele continua hoje. Quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério, pregando a palavra, pregando salvação, pregando arrependimento, curando, libertando, transformando, ele terminou seu ministério humano quando ele voltou para o céu. Mas ele disse, lá em Marcos capítulo 15, ele nomeou agora não somente 12. Quando o Senhor nomeia, quando o Senhor dá autoridade, nós temos que exercer a autoridade que Ele nos deu, porque o Senhor Jesus, Ele continua o seu ministério de cura, de libertação e de salvação através da autoridade que Ele deixou aqui na terra. Ele deixou autoridade para os apóstolos, Ele deixou autoridade para a igreja. A autoridade está nesse nome poderoso, o nome de Jesus. Ele disse aqui, estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 17. Em meu nome, olha a autoridade, expulsarão os demônios. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora não é somente 12 que tem autoridade para curar enfermo. Não é mais somente 12 que tem autoridade para expulsar demônio. Todos que creem no nome de Jesus Cristo têm essa autoridade. Muitas vezes nós sabemos da autoridade, mas não exercemos essa autoridade. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. O nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ainda falando dessa autoridade, ele disse aqui em João capítulo 14 e versículo 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele curou
aleijado, ele curou cego, ele curou surdo, ele curou mudo. Ele disse: aquilo que eu fiz, se você crer no meu nome, você vai fazer também. E não somente isso, vai fazer coisas maiores, porque eu vou para meu Pai. Ele deu essa autoridade para os seus discípulos, para todos aqueles que creem no seu nome. Irmãos, olha o que ele está dizendo aqui: que você tem autoridade para fazer coisas maiores do que ele fez quando estava aqui na terra, por causa do nome. A fonte do poder é o nome de Jesus. Então, quando você usa esse nome com autoridade contra as enfermidades, contra os demônios, se você usar com autoridade, o milagre acontece. E você, amigo, amiga que está aqui nessa noite, só existe um nome que pode te trazer a vida eterna. Só existe um nome que pode trazer a salvação da tua alma. Maria não pode te salvar, Francisco não pode te salvar, João não pode te salvar. Só existe um nome. E a palavra de Deus diz aqui em Atos 4,12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus. Para que você seja salvo, você precisa crer no nome dele, que através desse nome é pregado o arrependimento. Se você se arrepender dos seus pecados, através do nome de Jesus você é perdoado. Se você se arrepender dos seus pecados, através do nome de Jesus você vai entrar na porta da salvação. Se você se arrepender dos seus pecados, através do nome de Jesus Cristo, você vai andar no caminho da salvação. Se você se arrepender dos seus pecados, você confessa a Jesus como Salvador, através do nome de Jesus você vai morar lá no céu. Creia nesse nome, o nome mais excelente de todos os nomes. Não existe outro nome maior, porque o nome de Jesus, ele liberta, ele cura, ele transforma e ele salva. E você que está aqui nessa noite, amigo, a igreja ora. Você que está aqui, amigo, nessa noite, precisa de uma mudança na sua vida, precisa de uma esperança eterna. A Bíblia diz: se a nossa esperança fosse somente nessa terra, nós éramos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Mas a nossa esperança é uma esperança eterna, uma esperança que nunca se acaba, porque o Senhor Jesus prometeu que se eu crer nele, ele me daria a vida eterna. E você que está aqui nessa noite, você pode dar o primeiro passo para entrar na porta da salvação. É receber Jesus como Salvador da sua vida. Glória a Deus. Peço que o diácono Deus se aproxime com essas duas almas, está se aproximando aqui. Para a terceira pessoa que vai entregar a vida para Jesus nessa noite, creia nesse nome, creia. Essas almas estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Faça a oração aí comigo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.